Howdy! Como estão todos hoje? Here's Teacher Cláudia Borges. Aqui é a professora Cláudia Borges e vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. Esta é a aula 11 e o objeto de conhecimento é passado simples e contínuo. O detalhamento é conectores referentes ao passado, expressões de tempo. Então, nós vamos ver este assunto e tá bem interessante a nossa aula. Let's go! Bom, e o nosso assunto de hoje é Past Progressive ou Past Continuous. Os dois são a mesma coisa, certo? Então, esse é o nosso tópico gramatical de hoje. E para iniciarmos este assunto, nós vamos explorar um texto que fala sobre tecnologias, como você pode observar aqui nessa imagem, não é? Vocês estão vendo a tela de um celular. Eu gostaria que vocês observassem uma palavra que tem bem aqui em cima, que é emergency. Emergency, S-O-S. Emergency é emergência. Aqui vocês podem observar, né, que tem um círculo identificando a localização de algo. E aqui algumas palavras relacionadas à conectividade, né, a conexão. Connected, keep pointing at satellite to send and receive. Então, nós vamos ver um texto relacionado a este tipo, né, de recurso, né, tecnológico. Acompanhe aqui a nossa próxima imagem. Viram que eu mostrei para vocês aquele outro falando sobre emergency, né? Nós temos ali um texto ao lado que diz o seguinte: Emergency SOS via satellite is included for free with iPhone 14 Pro for 2 years. Então, ele está falando de um recurso, né, que é utilizado especificamente naquele tipo de telefone, iPhone 14, né, o iPhone 14. Então, que recurso é esse? Um Emergency SOS, então, um SOS de emergência. Então, por exemplo, se você tem uma emergency, o que vai acontecer? O satellite vai encontrar você, né, o satélite, e indicar esta posição para as autoridades, né, necessárias para poder resgatar. Então, por exemplo, aqui nessa imagem você pode observar, né, que uma pessoa utilizou o recurso e aparece a imagem dela e a localização, né, via satélite. E nós vamos ver um texto em que isso se concretizou. Vamos acompanhar aqui junto comigo. Então, aqui, este é o título do nosso texto. Eu quero que vocês prestem atenção que tem alguns detalhes do texto que vocês podem observar, que servem, né, para que vocês possam descobrir qual é o assunto do texto, do que ele está falando exatamente, ok? Alguns detalhes que são interessantes. Então, aí você tem o título do texto, certo? E aí, você também tem uma imagem. Essa imagem aqui, ela não está dizendo muita coisa, né? Parece só um céu estrelado, muito bonito, tem uma beirinha de lua aqui e uma paisagem ao fundo, não é? Não está dizendo muita coisa pra gente. Então, a gente tem que passar para o próximo recurso, que é o título, não é? A gente está fazendo aquela leitura de skimming, ok? É uma leitura mais rápida, right? Então, aqui tem dizendo o seguinte: Man saved by iPhone technology after car plummets 1,400 feet over cliff on Mount Wilson, Los Angeles. Então, aqui em letras menores, está dizendo quem foi o responsável dessas informações, né? Que foi esta B. Casey Cole, né? O News Staff, né? A equipe de informações. Quando foi isso? Olha a data, né? Da publicação dessa informação. Foi em julho de 2022, né? Perdão, julho, dia 22, em 2023, 2023. E aqui o horário, né, em que foi divulgada essas informações e quem foi o responsável de divulgar essas informações, né? A agência de informações que passou essa informação adiante, right? Agora o nosso título, né? Man, a palavra homem,
tem alguma coisa relacionada a technology, tecnologia, né? Palavra cognata. Então, aqui está a palavra saved, foi salvo. Um homem foi salvo por uma tecnologia. After, depois que o car plummets, né? Palavra carro, plummets, caiu, ok? No caso, ele foi, né, em queda livre. 400 feet. Nos Estados Unidos, eles têm uma medida, né, de altura que eles chamam de feet. Então, esse carro caiu esses 400 pés, né, que é a tradução aí dessa palavra feet. Aproximadamente, na nossa língua, é 122 metros que ele caiu. Então, over cliff on Mount Wilson, né? Abreviação para Mount, monte ou montanha, ok? Então, o carro dele despencou esta altura toda, né? Quase 122 metros aí deste monte, Monte Wilson, lá onde? Los Angeles, né? Foi a localização. Vamos ver a informação em si, né? O que foi que aconteceu com este homem? A man who was driving on the road. Observem aí que este pedacinho está em destaque, não é? O destaque maior está aqui, ó. Was driving. Então, a man was driving on the road was saved by technology late Friday evening after he drove off a cliff in the Mount Wilson area, plummeting nearly 400 feet before his car finally came to a stop. Então, como a gente viu anteriormente, aqui ele está só reforçando a mensagem, né? Um homem foi salvo por um sistema de tecnologia nesta data aqui, neste dia, onde? Lá no Mount Wilson, certo? Depois que o carro dele caiu, né? Toda essa altura, aproximadamente 122 metros, e o carro dele parou, certo? Ok, o homem caiu nessa altura, lá nesse monte, e aí, o que aconteceu depois? According to deputies, né, que são as pessoas responsáveis pelos socorros ali naquela área, with the Crescenta Valley Station of Los Angeles Sheriff's Department, they were contacted, eles foram, né, olhei o verbo to be no passado, by an iPhone, eles foram contactados por um iPhone communication, né, uma informação do iPhone Center, at around 10:30 p.m., né, esse aqui é o horário da noite, certo? 10:30 da noite, alerting, né, dando o quê? Um alerta por um crash, né, um acidente lá no Monte Wilson, né, na estrada de monte que vai em caminho para o Monte Wilson, né? Mount é montanha, né? Ou monte, certo? Então, esse sistema lá do iPhone deu alerta lá no centro deles, no centro de comunicação lá da polícia, né? E depois, o que aconteceu? Mike Leon, one of the members of the Montrose Search and Rescue, says that the man was bleeding from the head. Olha aqui, o homem was bleeding. A palavra bleed é sangrar. Então, ele estava sangrando aonde? Na head, na cabeça dele. Quem que falou isso? Mike Leon, que ele é o responsável pelo rescue, pelo salvamento, né? Enquanto eles estavam rescued him, that his car was totaled in the accident. Totaled quer dizer que deu perda total nesse carro, né? O homem está vivo, ok? O carro acabou-se. I believe that if we didn't have that good location information, a timely manner, he probably would have bled out. Então, o que ele falou aqui? Olha, se nós não tivéssemos, né, tido esta information in a timely manner, no tempo apropriado, né? He probably would be bled out. Ele poderia, né, ficar sangrando ali até morrer, não é? Porque ele estava com um golpe na cabeça, né? Ele foi acertado na cabeça dele, teve um problema. Então, I kept telling him how lucky he was.
Então, eu continuei falando para ele o quanto ele era sortudo, né? Olha aqui o verbo to be no passado. How lucky he was. Realmente, muito sortudo esse senhor. Continuando. Agora ele vai falar um pouquinho desse sistema, né? Que é utilizado, ó. iPhone, phone, palavras que a gente já conhece, né? Palavras cognatas. Então, the phone, no iPhone 14, used a feature, né? Ele utilizou um feature, um recurso, that instantly reports a crash to 911 via satellite. Então, o que esse recurso faz? Ele envia, né, um alerta de acidente, certo? Para o 911, que é o número deles, né, de socorro. Por onde? Que via é essa? Via satélite. In the event that the user is not able to make the call themselves. Então, no caso do quê? Quando o usuário deste telefone is not, ele não é o quê? Able. Ele não é capaz de fazer ele próprio, né? Essa ligação. Então, olha só que interessante, né? O carro, ele tem aquela sensibilidade, o carro não, o telefone tem a sensibilidade, né, de perceber que há um acidente, houve um problema, e ele mesmo já tem um sistema dele que manda essa localização via satélite, né, para as autoridades. Então, o que ele usa? GPS Positioning, né? Ele usa o sistema GPS, ok? The iPhone reported the coordinates of where the car ended up after veering off the road. Então, ele usou esse sistema, né, para indicar as coordenadas, the coordinates, where, onde o carro parou, né, depois de sair da estrada. Muito interessante este recurso, né? Então, vocês puderam perceber, né, que a tecnologia também nos ajuda, né, nesse tipo de acidentes também. Bem interessante esse tipo de recurso, certo? E vocês puderam notar, né, além da informação, que é muito interessante, vocês puderam notar algumas palavras que estavam em destaque, não é isso? Lá no nosso texto. Vamos ver quais foram? No caso, no nosso texto, que nós estamos falando do past continuous ou do past progressive, as nossas frases que estavam em destaque são essas aqui, ó. The man was driving. The man was bleeding. Então, o homem estava driving. Driving, dirigindo. The man was bleeding. O homem estava sangrando, né? Ele tinha lá um corte na cabeça, então ele estava sangrando. He was bleeding. Então, essas duas frases são exemplos do past continuous ou do past progressive. Então, vamos ver agora comigo para que serve esse past continuous ou past progressive. Então, uso do past continuous. Para que serve? Descrever uma ação que estava acontecendo em um determinado momento no passado, né? Olha só, vocês viram as frases? O homem estava dirigindo, ele estava sangrando, certo? Algo que estava ocorrendo no passado. Então, nós usamos quando uma ação tem caráter temporário no passado. E vamos ver mais algumas informações sobre past continuous. Então, quando uma ação que estava acontecendo é interrompida por outra, né, nós utilizamos também. Nesses casos, geralmente, nós usamos a conjunção while ou when, né, que significa enquanto. Nós utilizamos também para fazer a descrição de um fato ou contar uma sequência de eventos, como no caso desse texto, não é? O homem estava dirigindo, né? O homem estava seguindo o caminho, estava dirigindo, ele estava fazendo tal coisa, certo? Então, passo a passo, uma sequência de eventos, né, que ocorreram antes do acidente, right? Então, vamos ver aqui exemplos de uso, né, desses aqui que a gente acabou de ver. Acompanhe.
Então, past continuous, uso, descrever uma ação que estava acontecendo em um determinado momento no passado. Olha só, a frase é My sister was studying music all morning. Então, a minha irmã estava estudando música durante a manhã toda. Então, aqui você observa a imagem, né, da garotinha. Ela está aqui ao piano, né? Playing the piano. E aqui ela estava estudando o quê? Música, certo? Ela was studying, estudando música a manhã toda. Então, que período de tempo foi esse? A manhã toda, né? Então, esse período de tempo que ela estava estudando. Então, o uso do past continuous para o determinado tempo no passado. Vamos ver outro exemplo? Então, próximo exemplo nós temos aí usamos uma ação que tem caráter temporário no passado. Então, você tem a imagem desse garotinho, né? Tá aqui olhando pela janela, certo? E aí, nossa frase diz o seguinte, ó. My brother, o meu irmão, was going, ele estava indo. To school by train last month, ele estava indo para a escola como? By train, de trem. Quando que aconteceu isso? No mês passado, ou seja, last month. Então, num determinado período lá no passado, ou seja, no mês passado, o meu irmão estava indo para a escola utilizando o meio de transporte, né, que foi o trem, by train. Vamos ver mais um pouquinho do past continuous. Então, o outro uso é quando uma ação que estava acontecendo é interrompida por outra. Nesses casos, geralmente usa-se a conjunção while ou when. Vamos ver o exemplo. Então, a frase diz o seguinte, ó. They were watching TV when their parents arrived. Então, eles estavam watching, né? Eles estavam assistindo TV quando? Olha só, a palavra quando aqui, né? Quando uma outra atividade ocorreu, ó. Their parents arrived. Quem? Os pais deles chegaram, né? Os seus pais chegaram. Então, uma ação foi interrompida por outra, ou aconteceu enquanto uma estava, né, ocorrendo, certo? Então, nesses casos, a gente vai usar essas conjunções, ó, while ou when, tudo bem? Então, esse também é um dos usos do past continuous. Próximo. While the baby was sleeping, she took a shower. Enquanto o bebê estava dormindo, olha aqui, né? While, enquanto o baby estava, was sleeping, dormindo, she took a shower, ela tomou um banho. Então, novamente, uma ação que estava acontecendo, né? E aí tinha uma outra também ocorrendo, ok? She took a shower, right? Então, esses são exemplos do uso do past continuous, né? Ou past progressive. Agora acompanhem comigo. Vocês viram os exemplos de uso, certo? Viram as frases sendo organizadas lá. Agora, vamos ver a estrutura dessas frases. Como é que eu utilizo? Quais são os elementos? Observe. Vamos ver aqui a forma afirmativa, affirmative form. Então, os elementos que eu vou precisar são os seguintes, estão aqui, ó. Primeiro, lá na frente, subject, que é o sujeito, e ali nós temos I, he, she, it. Em seguida, nós vamos utilizar o past of to be. O que é isso? O passado do verbo to be. Nesse caso aqui, como nós temos os pronomes I, he, she, it, o nosso passado, a gente vai ver aqui, ó, é was, ok? Acompanhe aqui o próximo passo, que é was. E em seguida, finalizando a frase, nós temos o verbo principal acompanhado do ing, ok? Neste caso, é o verbo read, que é o verbo ler, acompanhado do ing. Read, reading. I was reading, eu estava lendo. She was reading, ela estava lendo. It was reading, ele ou ela estava lendo. Vamos ver mais um pouquinho sobre a afirmativa. Lembrando que isso aqui é o singular.
A mesma estrutura eu vou utilizar agora para o plural. Observe, quais são os sujeitos, né, que a gente utiliza no plural? We, you e they. Continua o passado do verbo to be. Acompanha aqui, ó. O passado do verbo to be no plural é were, were. E aí depois o nosso verbo principal, que eu coloquei o mesmo aqui, ó, que é o read, acompanhado do ing. Então, we were reading, nós estávamos lendo. They were reading, eles estavam lendo, certo? Então, esses são os elementos necessários para formar uma frase no past continuous, ok? Sujeito, o verbo to be no passado concordando, né? Seja ele singular ou plural aqui, certo? O verbo to be tem que concordar com o sujeito. Depois o verbo principal acompanhado do ing, right? Então fiquem atentos, esses são os elementos para a gente formar uma frase na forma afirmativa do past continuous ou past progressive. Certo? Bom, vocês já sabem quais são os elementos, né? Agora a gente vai aprender como formar, né, este verbo junto com o ing. Para formar este verbo junto com o ing, nós temos algumas regras para a gente utilizá-los. Então, vamos acompanhar aqui junto comigo. Então, past continuous, as regras. Isso aqui em relação aos verbos, certo? Como é que eu faço para colocar aquele ing lá nos verbos? Então, tem algumas regrinhas que vocês têm que lembrar. Então, por exemplo, se o seu verbo tem um final em E, né? Seu verbo termina na letra E, o que acontece? Eu vou tirar o E do verbo e no lugar do E vou colocar o ing. Como vocês estão vendo aí o verbo live, né? Verbo viver ou morar. Então, ficou como? Ficou living. Tudo bem? Então, qual é a regra aqui? Verbo terminou em E, você tira o E e coloca o ing. Certo? Próximo aqui. Verbos terminados em consoante, mais vogal, mais consoante. Essa regra a gente chama de regra do CVC. C de quê? C de consoante, V de vogal e C, né, de consoante, CVC. O que acontece quando o verbo termina nessa sequência? Consoante, vogal, consoante. Olha só, eu vou repetir a última consoante e acrescentar aqui o ing. No caso aqui da palavra stop, que é o verbo parar, né? T é consoante, O é vogal e P consoante, CVC, certo? Então, eu vou repetir a última consoante, que é o P, e aí sim eu coloco ing. Mesma ideia aqui, ó, no run, né? O run é praticamente toda a regra, né? R de consoante, U de vogal e N de consoante. Repito a última consoante, que é o N, e acrescento ing. Run, running, correndo, right? Vamos para mais uma regra agora, acompanhe. Agora a regra dos verbos terminados em IE. O que acontece quando termina nesse IE? O IE vai ser substituído pelo Y, ok? E aí você acrescenta ING. Lie, lying, né? Lie pode ser mentir, certo? Então, lying, mentindo. Tudo bem? Terminou em IE, retira o IE, substitui por Y e acrescenta o ING, ok? Agora vamos fazer aqui junto comigo uma transformação dos verbos? Acompanhe. Então, olha só, o verbo study e o verbo dance, como é que eles vão ficar na forma do past progressive ou do past continuous? Aqui o verbo é study, né? Preciso fazer alguma alteração no verbo? Não preciso não, ok? É só acrescentar o ing tranquilamente. Study, studying, tá? Sem problema nenhum. E aqui, o verbo é dance. E aí? O dance termina com E. Então, como é que vai ficar aqui o meu verbo? Não vai ficar com E, eu vou colocar só o ing. Dance, dancing. Certo? Dance, dancing. They are studying, eles estão estudando. And she is dancing. Ela está dançando. Ok, people? Então, aí vocês puderam acompanhar um pouquinho das regras, né? Na prática, ok? Então, fiquem bem atentos quando vocês forem fazer a transformação no verbo aí no final, tá?
Lembre-se que tem que ter essa observação lá nos verbos para poder transformar direitinho no past continuous, ou seja, para os verbos ficarem no gerúndio, andando, correndo, rindo, falando, certo? Agora vamos ver um pouquinho mais sobre essa forma do past continuous, que algumas frases recebem alguns elementos, né, para indicar o passado. Acompanhe. Então, em geral, nas frases no passado, a gente utiliza algumas expressões de tempo, que a gente chama de time expressions. Time é tempo, expressions, expressões. Então, o que são time expressions? Time expressions são expressões de tempo utilizadas na estrutura do simple past como complemento. Para que elas servem, hein? Olha só, tem escrito aí, ó, trazem a informação do momento ou do período em que as ações aconteceram, ok? Então, por exemplo, aqui, esta expressão chamada ago. Ago. Ago significa atrás ou passado. A frase diz o seguinte: My father, meu pai, arrived, chegou 10 minutes ago, 10 minutos atrás. Então, o meu pai chegou 10 minutos atrás, ok? É o ago. Então, você pode utilizar essa expressão de tempo, ago. Vamos ver mais uma? A próxima expressão agora é a palavra last. 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 A palavra last significa passado, último. Passado, último. Observe aí a frase. We worked until 9 p.m. last night. Então, tá aqui, ó. Last, passado ou último. E a minha frase tá aqui, ó. Passado o quê? Na noite passada. We worked, nós trabalhamos. Olha aqui o ED, não é? Que você já conhece. Nós trabalhamos until, até 21 horas, 9 p.m., quando? Last night, né? Na noite passada, certo? Então, mais uma expressão de tempo. A gente acrescentar no nosso vocabulário. Uma outra expressão é yesterday, que significa ontem. The children watched a funny movie yesterday night. As crianças assistiram a um filme bem engraçado quando? Yesterday night, na noite passada, ok? Ou ontem, certo? Ontem à noite, certo, people? Continuando agora, vamos ver mais algumas expressões de tempo, ok? Vamos ver aqui time expressions, as prepositions in, on, at, também que são utilizadas para indicar tempo, certo? Nós temos aqui o at, né, que a gente usa para indicar as horas, às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite, às 10, às 11, então é o at que a gente utiliza. On April, você quer falar, né, do mês? Então você vai utilizar a preposition on. Em abril, on July, on September, on October. E temos também a expressão de tempo in, né? Em 2023, está aqui, ó, certo? In 2023, ok? In 2025, em 2025. Então, você pode utilizar também essas expressões para indicar tempo. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado bem nosso assunto de hoje sobre Past Progressive ou Past Continuous.